Olá a todos! Na aula de hoje, falaremos sobre a divisão celular. Abordaremos dois processos, a mitose e a meiose. A mitose é um processo de divisão celular em que uma célula dá origem a duas geneticamente idênticas. Esse processo é muito importante para o crescimento de organismos multicelulares e também processos de regeneração. Então, nós temos aqui uma célula diploide, que dá origem a duas células diploides também. A seguir, eu falarei um pouco mais sobre as etapas desse processo. Durante a prófase, os cromossomos se tornam mais visíveis e condensam, ficando cada vez mais curtos e espessos. Cada cópia de um único cromossomo é chamada de cromátides irmãs. O envelope nuclear, ele se quebra e as fibras do fuso se formam à medida que os microtúbulos crescem dos centríolos, que se movem para os polos opostos da célula. Durante a metáfase, os cromossomos se aliam ao longo do equador da célula. O fuso, agora, está totalmente formado e os microtúbulos se ligam às cromátides irmãs. A anáfase começa quando os cromátides irmãs começam a se separar. O centrômero, que mantém as cromátides irmãs juntas, se divide e os cromossomos se afastam uns dos outros. Na telófase, os dois grupos de cromossomos alcançam as extremidades opostas da célula. Um novo envelope nuclear começa a se formar em torno de cada grupo. Os cromossomos se desenrolam e o fuso desaparece. A divisão do citoplasma e das organelas é chamada de citocinese. O resultado da mitose e da citocinese é a formação de duas células geneticamente idênticas. Um ponto muito importante para frisar também é que, nessa explicação que eu dei, eu não falei da prometáfase, mas o que acontece nela? Nessa fase, começa a desintegração da carioteca. E após esse procedimento, os cromossomos eles caem no citoplasma e vão se prender às fibras do fuso. Meiose. A meiose ela é um processo de divisão celular que ocorre na formação dos gametas. Ela reduz o número de cromossomos na metade. Então, nós vamos ter uma célula-mãe diploide que vai dar origem a 4 células filhas haploides. A seguir, eu falarei um pouco mais sobre como que ocorrem as etapas desse processo. Na prófase 1, o DNA se enrola e os cromossomos se tornam visíveis. Os cromossomos homólogos se aproximam e trocam segmentos por crossing over. Pela metáfase 1, a membrana nuclear desaparece e os microtúbulos formam um fuso. As fibras se ligam a apenas um lado de cada centrômero. Os cromossomos análogos se ligam aos microtúbulos e são direcionados a polos opostos. Na anáfase 1, os microtúbulos puxam os cromossomos em direção aos polos. Cada polo termina com um conjunto haploide completo de cromossomos. Durante a telófase 1, a membrana nuclear se reforma em torno dos núcleos filhos. Cada núcleo filho contém 2 cromátides irmãs para cada cromossomo ligado, que não são iguais
devido ao crossing over. Durante a prófase 2, o envelope nuclear se quebra e um novo fuso se forma. Na metáfase 2, as fibras se ligam a ambos os lados dos centrômeros. Durante a anáfase 2, as fibras do fuso se contraem e as cromátides irmãs se movem em direção aos polos opostos. Na telófase 2, os envelopes nucleares se formam em torno dos conjuntos de cromossomos filhos.